Billie Eilish, Billie Idol, Billy Bagre ou apenas Billy Arce? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e a resposta para essas perguntas virá a partir do momento que Billy Arce, eu até confundi, entrar em campo pelo Santos, pois anunciado pelo clube, ele já foi atacante equatoriano, 26 anos, contrato até o fim do ano que vem. Vem de graça, sempre tem coelhinhos voadores, porque o de graça é que o Santos não comprou o Billy Arce de outro clube, e sim pegou livre no mercado, né, dentro dessa janela de transferências, mas tem que pagar salário, vai pagar luvinha, tem dinheirinho aí entrando no bolso do Billy Arce, normal, ele é um trabalhador, ele tem que ganhar dinheiro, então não é de graça. De graça é se alguém fosse lá jogar sem custos para o clube. O Santos não comprou de nenhum clube, contrata ele como agente livre, né, como alguém que estava no mercado após passagem pelo glorioso Once Caldas, com o qual a gente tem história, né? O Santos já contratou o Henao lá do Once Caldas. Talvez seja melhor a gente não lembrar da história. É um jogador... aliás, ele fica 50% dos direitos econômicos do jogador ficam ligados ao Santos, então se pensar numa futura venda... E daqui a pouco eu falo sobre venda, se eu não esquecer. Um detalhe importante na carreira do Billy Arce. 50% de uma futura venda é do Santos. Ele é muito fã do Neymar. Segue o Neymar e o Santos nas redes sociais há alguns anos e não é a primeira vez que ele é oferecido ao clube. Eu até faço essa pergunta. Será que, porque em 2021 e 2022, pelo menos, eu sei que ele foi oferecido ao Santos, que acabou não fechando. Será que é um pedido dele por gostar do Neymar e, consequentemente, do clube? Será que é uma coincidência? Será que em algum momento dessas ofertas ele falou pro empresário, enfim, alguém do staff, pô, tenta cavar um lugarzinho lá no Santos e finalmente chegou a hora? Talvez a gente nunca descubra isso, talvez a gente consiga descobrir, mas fica aí a questão. Billy Arce é jogador do Santos e neste vídeo a gente não vai passar só a notícia, claro que já está passada, inclusive. Vamos analisar o que ele pode entregar ao Santos. Sabemos que ele também é cheio de polêmicas na carreira, temos fé que essa fase já passou, mas ele sempre gostou de um negocinho mais gelado. E se você quiser um negocinho gelado, por essa você não esperava, hein? Tem aqui copos térmicos da Gold Case, tem branco, tem preto, tem listrado, você pode botar, ó, você mesmo no desenho, você pode botar o símbolo do peixão, você pode botar o número que você quiser, você pode botar o seu nome, são muitas opções no copo térmico da Gold Case que você encontra facilmente listado todas as versões no QR Code que está na tela ou no link que está na descrição. Escolheu, comprou, bota o cupom EUVINSANTOS para ter desconto e frete grátis. Todo desconto é sempre bem-vindo, não é mesmo? Inclusive na Gold Case. E o frete na Gold Case é que nem o Billy Arce para o Santos. É de graça. Por essa você também não esperava. Estou ajeitando aqui minhas coisas, volto ao vídeo. Acho que essa questão da gente falar da idolatria pelo Neymar é interessante. E eu digo por quê. Teve uma vez, faz um bom tempo já, que eu fiz um react de uma entrevista que o Diário do Peixe fez com o Bernardo. Eu posso ter falado desse assunto outras vezes, mas eu lembro especificamente desse. Porque o Bernardo, que tá para subir pro profissional assim que se recuperar de lesão, mas enfim, é um meio do sub-20 do Santos, fala naquela entrevista que ele queria jogar no Santos por causa do Neymar. A gente pode pegar como referência também o Lamine Yamal, que acabou de ser campeão da Eurocopa pela Espanha, joga, claro, no Barcelona. Você pergunta para ele qual é o ídolo dele, ele fala, é o Neymar. Não que o Lamine Yamal vá vir jogar no Santos, mas vocês entenderam. Tem toda uma geração de jogadores, alguns mais velhos, outros mais novos, mas enfim, o Neymar tá aí há 15 anos, né, jogando bola, ele estreou no Santos em 2009. Tem toda uma geração, aliás, mais de uma geração, de jogadores que idolatram o Neymar. E quando é possível, e claro, o cara é bom, a gente espera que o Billy Arce seja bom, o Santos tem que explorar isso. Tem jogador na base do Santos que tá aí só porque o Neymar jogou no Santos. Não é só o Bernardo, que o Bernardo declarou, eu sei de outros. O Billy Arce quis vir jogar no Santos porque idolatra o Neymar. Então, assim, é algo que o Santos deveria explorar mais. Eu não tô falando do Neymar pessoa, não tô falando do Neymar qualquer outra coisa. Tô falando do Neymar que jogou no Santos, jogou bola no Barcelona, jogou um pouco menos de bola. Mas o PSG jogou bem. E não jogou bola no Al Hilal porque meio que não tá jogando. Tem toda uma questão aí nas polêmicas do Neymar, todo mundo quer comentar, isso é outra história. Falando do jogador, principalmente pelo que ele jogou no Santos, que é o que nos interessa. Dito isso, é um nicho de mercado que o Santos deveria explorar mais. E eu acredito aqui, pelo que eu andei conversando, por já ter sido ofertado antes, pela declaração que ele deu no aeroporto, vindo fazer exame no Brasil, de que é o time do Neymar,
que não é uma contratação de scout. Não tô falando que o scout rejeitou, falou que é horroroso e o Santos foi lá e bancou. Tô falando que é uma oferta que chegou e aí provavelmente houve a análise interna. Mas é um cara que não foram atrás. Acredito mais que foi oferecido de fato mais uma vez, mas até aí, enfim, o que importa é a análise ser feita. Se foi oferecido, a análise disse, não, tá tudo certo, beleza. Pois bem, ele segue, né, nas redes sociais, o Santos também já há algum tempo, ou ele segue quando é ofertado, para de seguir, segue de novo quando é ofertado, para de seguir, tá seguindo nesse momento se você liga para isso. Bem, ele é um jogador de histórico complicado. A gente poderia, apesar de não ser o foco aqui do canal, então eu vou evitar falar do extracampo, apesar de que li algumas matérias que já há uma consciência do Billy Arce que não dá para ficar fazendo farra toda hora e tem mudado. E há alguns indícios disso na carreira mais recente dele. Eu ia falar montanha-russa, mas montanha-russa faz assim, né? Na subida, queda e tentativa de retorno a uma boa fase na carreira do Billy Arce. Mas o histórico é complicado porque, assim, por exemplo, ele nunca foi, tirando na primeira transferência da vida dele, vendido. E aí você pode falar, ok, até aí um time comprou, ele ficou lá eternamente, ou acabou emprestando para outro, ou ficou livre no mercado agora e veio pro Santos. Não, é que são muitas transferências. Ele foi comprado junto ao Independiente Del Valle em 2018, pelo Brighton, que hoje, né, inclusive não só está na primeira divisão inglesa, como é muito famoso por contratar revelações sul-americanas e faturar bastante em campo e financeiramente com isso. Mas aí do Brighton, ele foi emprestado ao Extremadura da Espanha. Aí acabou o empréstimo, ele foi emprestado novamente, só que pro Emelec do Equador. Aí ele foi novamente emprestado pro Barcelona de Guayaquil. Aí ele foi novamente emprestado para a LDU. A gente vai voltar nessa passagem daqui a pouquinho. E aí foi emprestado novamente pro desculpa, acabou o contrato, ele foi pro Independiente Del Valle, de graça. Aí do Independiente Del Valle rescindiu depois de só 4 meses. Quer ver? Ele chega Independiente ali, ele chega em março, sai em julho, vai pro Peñarol. Peñarol ele só joga 3 jogos, sai depois de 3 meses, sem ser relacionado. Rescinde o contrato, vai pro Deportivo Pasto. Sai do Deportivo Pasto, rescindindo também pro Once Caldas, mas aí é uma questão de foi bem no menor, foi pro maior. E agora sai do Once Caldas de graça. Então assim, pensando mercadologicamente no futebol moderno, é algo curioso, né? Que os clubes não faturem com ele, que ele não pare quieto em nenhum lugar. E a gente pode pegar, por exemplo, eu fui estudar. Por que ele saiu do Del Valle nessa segunda passagem, né? Não quando revelado. Porque ele foi vendido quando foi revelado. Ele saiu porque, lembra do Renato Paiva, que chegou a ser especulado por aqui? O Renato utilizava ele como titular. Trocou de técnico, o cara falou não. E não usava mais, ele rescindiu. No Peñarol, ele jogou pouco mais de 70 minutos, divididos em 3 jogos. Sumiu por 3 meses, até dos relacionados. Rescindiu. É até curioso, eu tava lendo uma matéria de um site que cobra o Peñarol, que ninguém avisou que ele tinha rescindido. Tipo, ninguém do clube, o clube não divulgou, ele sumiu, simplesmente sumiu, todo mundo ficou, mas cadê? Aí descobriram tempos depois. Tá, tinha rescindido já. Loucura. Foi antes dele ir pro próprio Pasto, inclusive. Na LDU, a LDU não quis comprá-lo. Ele, teoricamente, foi bem pela LDU. Tem bons momentos, você acha, bons compilados, né, por assim dizer. Tava naquela LDU que pegou o Santos em 2020 nas oitavas, por exemplo. Fez a jogada do gol, caso você lembre, no jogo de ida. O Santos ganha de 2-1, acaba perdendo na Vila de 1-0, naquele jogo que teve um VAR de meia hora. E o Santos passa no gol fora de casa. O gol lá é uma jogada do Billy Arce. Eu não vou falar quem fez o gol, vocês pesquisem aí se vocês não lembram. Mas a jogada é do Billy Arce, ele que puxa o contra-ataque, correndo do campo de defesa até o campo de ataque, driblando dentro da área, finalizando, a bola sobe e alguém lá cabeceia. Enfim. Enfim, ele nunca foi de ficar muito tempo nos clubes, né? Nunca foi de ficar muito tempo nos clubes. Inclusive, se cumprir esse contrato de 1 ano e meio, seria o maior tempo, porque ele estava 1 ano no Once Caldas, ficou pouquíssimo tempo também 6 meses no Deportivo Pasto, menos ainda no Peñarol. Seria o maior tempo na carreira dele. Então, assim, é algo que me preocupa. Por que ele não para em lugar nenhum? É extra-campo, o campo não rende, é uma soma dessas coisas, é só uma coincidência. Enfim, acho curioso. Tá. Aqui a minha próxima anotação era da LDU, eu já falei sobre isso, então tudo bem. E, enfim, agora a gente tem que pensar nele como jogador do Santos. O que ele fará por aqui, o que ele pode fazer por aqui. A gente sempre pensa no posicionamento. É um jogador que tem muito mais partidas em 2 setores na sua vida. Ponta esquerda
e meia desse que joga atrás do centroavante e entra na área. Assim, muito mais isso do que qualquer outra posição. Inclusive, no Del Valle, principalmente, mas enfim, na passagem recente pelo Once Caldas também, ele faz gol quando está nessas posições e dá muito passe quando está nessas posições. Jogou também de ponta direita, mas aí já não foi tão produtivo, apesar dessa jogada desse gol dele deu ser pela direita, mas aí foi mais uma coincidência no contra-ataque. Onde eu quero chegar com isso? Se você parar para pensar, no Santos hoje, você tem um ponto esquerdo titular absoluto, que é o Guilherme, e você tem um meia titular absoluto, que é o Juliano. Você pode gostar ou não de qualquer um deles. Com o Carille, eles são absolutos. Então o Bilharce vem para ser titular? Se for, é na ponta direita. Que ele basicamente jogou pouquíssimo na vida e não rendeu tanto quanto nas outras duas posições. Ele é destro, só para avisá-los. E assim, é difícil ele ir para a linha de fundo. Você acha mais jogada de levar para o meio. Ou como meia, bom passador. Uma visão de jogo bastante interessante, entrando na área. Mas na ponta direita não tem grandes lances. Talvez o melhor lance dele pela direita, eu estou usando uma hipérbole aqui, mas seja esse contra o Santos. Mas onde é que tem vaga hoje no Santos? É na direita. Então eu questiono, ele vai vir para ser titular ou ele vem como uma segurança, pensando só nesse ano, hein? Para a posição do Guilherme, porque ele lesiona bastante, e para a posição do Juliano, porque olha só quem está lesionado nesse momento. O próprio Juliano. Eu descarto ele como centroavante, apesar dele ter partidas na carreira assim. Não tem nada interessante jogando por ali. Mas ele joga em duas posições que o Santos hoje tem titulares. De novo, eu não acho que o Juliano seja incontestável. Aliás, eu contesto bastante. Eu acho que o Guilherme é incontestável. Na ponta direita, ninguém se firmou até agora. Você pode falar de Pedrinho na sua preferência, Otero ser a sua preferência, até o Patati ser a sua preferência. Nenhum dos três se firmou. Essa é uma realidade. Se ele for titular, nesse ano, eu estou observando ele caindo para a direita. Eu não sei se isso é a coisa mais inteligente. Isso, inclusive, serve para o próprio Pedrinho. E tá rolando muito comentário, porque recentemente ele passou a jogar um pouco mais à esquerda, até por causa das lesões, né, do Guilherme. E quando ele é poupado, no último jogo, inclusive, o Pedrinho entra no lugar. No último jogo, não. Contra. Ah, não, pera, qual foi o jogo? Contra o Ituano. Enfim. Ele entrou no lugar do Guilherme, então automaticamente ele foi para o ponto esquerdo. Mas o Pedrinho a carreira inteira jogou na esquerda. Basicamente só no Santos, tem outros momentos da carreira, mas enfim, direto assim na direita, só aqui. E eu tenho recebido comentários que ele não tá bem porque tá jogando improvisado na esquerda. Quando na verdade ele jogou o ano inteiro improvisado, entre aspas, porque o cara é ponta, tem que saber jogar dos dois lados, na direita, e agora tá indo pra posição que supostamente é boa dele. Inclusive tem um gol clássico dele contra o próprio Santos pelo América Mineiro, que é passando o carro ali na esquerda. Então assim, isso me preocupa um pouco. Não gosto desse tipo de improviso se o cara realmente não sabe jogar por ali. Agora, se a gente pensar um pouco além, e eu acho que é necessário, porque ele assinou um contrato até o fim do ano que vem, o Juliano, eu não sei se eu continuaria com ele para o ano que vem. O contrato do Juliano, até onde eu sei, é desse ano só. Pedrinho, eu hoje não continuaria. O Juliano, eu não sei. O Pedrinho, eu não continuaria. O Otero, eu tô nessa dúvida aí. O Guilherme fica, claro, tem contrato e tem que ficar mesmo. Então, assim, pensando pro ano que vem, será que já enxergam o nosso querido Billie Eilish para a posição do Juliano? Será que enxergam o Billie Eilish como, vamos usar esses 6 meses aí, 5, né? A temporada na Série B acaba um pouco mais cedo, na ponta direita para já embalar para o ano que vem? Não sei, eu tô com essa dúvida. Será que é o famoso, não, veio para ser banco mesmo? Pode ser. Então assim, o que ele sabe fazer é jogar em duas posições que o Santos tem gente hoje, mas que pro ano que vem talvez não tenha tanta gente, principalmente se o Juliano não tiver o seu contrato renovado. Até um ano mais velho, depois de um ano, pelo menos 2 lesões já mais que afastaram ele por mais tempo, uma nesse momento. Eu olharia assim, será que vale? Então eu tô muito curioso. Minha análise é, ele tem 2 posições. Uma, tem um cara que ele não vai substituir, né? Não vai tirar do time titular, pode ser o substituto direto no banco, mas não vai tirar do time titular. E outra, um cara que talvez ele possa ser essa peça acima, à frente, né, do Serginho, por exemplo. Então, assim, estou curioso, mas ele tem bons momentos na carreira por estas 2 posições. Se for para compor elenco, que eu não gosto disso, mas é uma composição interessante. É um cara com potencial de titular que estaria no banco, fortaleceria o banco do Santos, que hoje é bem fraco. Pode ser, inclusive, já um começo de uma renovação do elenco para o ano que vem,
Que, repito, tem um monte de gente aí que não permaneceria. O Pedrinho é um deles. Já deixo claro. Claro que as coisas podem mudar. Tô fazendo análise desses 6 meses e meio. Enfim. Tá certo? Tá certo. Ou tô totalmente errado. Mas o vídeo é isso. Por hoje, muito obrigado, senhores e senhoras. Beijo, tchau.